sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito nessa manhã. Amém. Eu quero já ler aqui, Graças a Deus, para a gente ganhar tempo. João, capítulo 16, versículo 33. Tem Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer nessa manhã por essa rica oportunidade de poder ministrar a tua palavra aos irmãos. Pai, que todos nós sejamos abençoados, sejamos edificados, sejamos fortalecidos, exortados pelo poder da tua palavra, Pai. Sobretudo, que o teu nome seja engrandecido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, esse Evangelho de João, ele é um evangelho diferenciado dos demais. Se a gente for observar o início, no capítulo 1, a gente vai poder observar do apóstolo João, ele iniciando de uma forma bem diferente dos demais. Ele apresenta Jesus desde a criação. Ele fala que Jesus estava na criação. E eu quero ministrar aqui a respeito desse capítulo 16, esse versículo também que é muito conhecido. Palavra do Senhor Jesus, não foram os apóstolos, mas foi o próprio Senhor Jesus quem falou e deixou frisado estas palavras para os seus servos. Eu tenho-vos dito isso, Jesus dizendo, para que em mim paz tenhais. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Parece que é até uma promessa, né? No mundo vocês terão aflições. Mas isso é uma afirmação de Jesus, porque Jesus sabia o que de fato iria esperar os seus apóstolos, o que de fato a igreja iria enfrentar ao longo da trajetória sobre essa terra. E em várias ocasiões, entre os discípulos, havia contenda entre eles a respeito de quais deles iriam exercer as funções mais importantes no reino de Jesus. Houve uma ocasião em que Tiago e João, se não me falha a memória, chamou Jesus de canto e falou: mestre, nós pedimos que o Senhor realize o que nós iremos pedir aqui ao Senhor. E Jesus falou: pois não, o que vocês querem? E Jesus disse, e eles disseram: olha, nós queremos que o Senhor nos conceda que nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Porque na mente humana nós queremos sempre os melhores lugares, as melhores posições. Nós queremos lugares de destaque, porque a nossa humanidade é assim. Nós somos maus, está na nossa carne. Paulo dizia: olha, eu quero fazer o bem, mas o mal já está em mim. Então os discípulos tinham essa mente, essa mentalidade de querer lugares de destaque, posições de destaque, pois os discípulos eles acreditavam que Jesus iria estabelecer o seu reino em Jerusalém, que Jesus iria destruir o exército romano. Eles acreditavam. Havia pouco tempo e Jesus tinha entrado em Jerusalém montado no jumentinho, simples e humilde. Ora, dificilmente um rei vai entrar numa cidade montado no jumento. Ele vai entrar montado num cavalo branco, bonito, de honra, vestido com vestes reais. Mas Jesus, ele veio demonstrando humildade. E por fim, no capítulo 13, irmãos, Jesus, ele colocou-se de joelhos para lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos. Ele pega um recipiente com água, uma toalhinha,
E ali ele começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro, logo alvoroçado, ele diz: olha, mestre, você não vai lavar meus pés. Isso é serviço de escravo. E Jesus falou: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E aqui é extraordinário, porque Jesus, ele faz o serviço de um escravo, a fim de deixar inculcado na mente dos seus discípulos que eles vieram para servir e não para mandar, não para ser sobre a vida de outros, mas ele veio para servir. Foi isso que Jesus fez. Jesus, ele despiu da sua glória, irmãos, e ele se fez servo, ele habitou entre nós, ele sentiu dores como nós sentimos, ele sentiu aflições, ele passou sede, ele sentiu dores. Irmãos, quanto a igreja ela tem sofrido na atualidade, com mestres e líderes que não tomam esse exemplo de humildade de Jesus e se deixam corromper por sua mania de grandeza, e dessa forma oprimem as pessoas, porque elas entendem que tem que ser servidas. Mas Jesus deixou bem claro: aquele que quiser ser grande no reino, sirva a todos, se considere como menor, como aquele que serve. Eu não vou fazer esse trabalho porque esse não é o meu trabalho. Meu irmão, você foi chamado, quanto maior for a sua posição eclesiástica, mais você tem que se demonstrar em humildade para com os irmãos. Ninguém aqui, irmão, é dono de ninguém. O nosso dono é Jesus. Ele é o nosso amo. Os discípulos, Jesus falou: olha, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Se Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, logo Ele é nosso dono. Cristo é o dono da nossa vida, ou só é da boca para fora? E no capítulo 14, Jesus, a caminho do Getsemane, ou possivelmente Jesus ainda estava à mesa com os discípulos, mas logo Ele estaria a caminho do Getsemane, porque os seus dias estavam se findando nessa terra. E Ele disse para os seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar para vocês. Como mestre e construtor que é Jesus, irmãos, Ele está preparando o palácio celestial para o dia glorioso em que acolherá para si a sua noiva, a eleita de todas as eras. Mas logo então, a noiva, ela precisa. Entretanto, todavia, a noiva precisa estar preparada para não ser pega de surpresa como as virgens que não tinham azeite em suas lâmpadas. Nós precisamos dia após dia esperar a vinda do noivo. Nós precisamos nos preparar dia após dia. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós, por certo, sabemos que logo Ele virá. E os capítulos 15 a 17 são pronunciados enquanto Jesus caminhava para o Getsemane. E a palavra Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, era um local de esmagamento para extrair o suco da uva. Jesus, nesse momento, Ele estava a caminho do Getsemane. Jesus simbolizava aqui a uva que seria esmagada para extrair sangue para purificar os nossos pecados. Jesus estava prestes a deixar os seus discípulos. Não demoraria muito. Jesus logo Ele seria crucificado. E em seus últimos momentos com os discípulos, irmãos, Jesus dedica tempo para afirmar, a fim de os alertar acerca dos acontecimentos futuros. E a intenção do mestre era encorajar eles, porque não seria fácil. No capítulo 16, Jesus diz:
dito essas coisas, para que vos não escandalizeis quando elas acontecerem. Olha só, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem a hora em que qualquer que vos matar, cuidará, está fazendo um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Sendo assim, irmãos, os discípulos eles iriam enfrentar perseguições pelos líderes da época, porque o próprio Jesus ele foi perseguido. Jesus, ele também afirma que, ele explica aqui claramente que iria voltar para o Pai. Os discípulos ainda não entendiam isso. Provavelmente eles queriam que Jesus nunca mais voltasse para o céu. Mas essa era a obra, era o propósito do Pai. Jesus iria e enviaria o Consolador, alguém que estaria ao nosso lado para nos ajudar. Ele frisou isso também, que ele enviaria o Espírito Santo Consolador. E essa palavra significa Paráclitos, alguém que estará ao lado do cristão para o ajudar nos momentos difíceis. Entenda que você não está só nos momentos difíceis. Você não está sozinho. Existe o Espírito Santo ao nosso lado para nos ajudar. Talvez você se sinta só, mas eu vim aqui trazer à sua memória isso que você já sabe, que Jesus falou. Você já sabe, mas talvez você esqueceu. Você não está sozinho. Você não está desamparado. O Espírito Santo está do teu lado para te ajudar nos momentos difíceis. E no versículo 33, Jesus, ele resume tudo o que lhes havia falado naquela noite. E ao observarmos com atenção alguns pontos nos chamam a atenção. Os dias maus eles virão. É inevitável, seja de forma natural, terremotos, deslizamentos de terra, alagamentos, ou até mesmo de ordem socioeconômico-política, porque nós vivemos num país onde é governado por políticos, e se tem crise políticas, logo nós também sofremos, porque nós estamos no mesmo barco. Pode ser também de forma física, doenças genéticas, enfermidades, até mesmo enfermidades emocionais. Nós estamos sujeitos a isso, a esse tipo de aflição, ou até mesmo relacionais. Quantos divórcios não têm acontecido na atualidade? Quantos problemas conjugais, de relacionamentos, ou pode ser até mesmo religiosa, perseguições. Às vezes a gente tem em mente que a gente vai ser perseguido só por quem está lá fora, pelo ímpio, pelo pagão. Não, irmão, as piores perseguições aconteceram foi de gente que conhece a Deus. As piores perseguições que podem acontecer na nossa vida são daquelas que se dizem cristãs, são daquelas que se dizem que conhecem a Deus, que conhecem a palavra. Ora, haja vista que o próprio Jesus foi perseguido por fariseus, por doutores da lei, por mestres que conheciam a Torá de ponta a ponta. Ora, no versículo 33 nós também podemos observar o que Jesus diz, que é extraordinário: para que em mim tenhas paz. E eu quero dizer aqui para você nessa manhã, que nele você e eu podemos ter paz. E toda essa advertência feita por Jesus, ele deixa claro: vocês serão perseguidos, no mundo vocês irão sofrer, mas em mim vocês podem ter paz. E a paz que Jesus ele está dizendo aqui não é a paz que o mundo tenta oferecer, que geralmente ela está ligada no ato de ausência de problemas.
7, dizendo que essa paz excede todo o entendimento. Ou seja, enquanto o padrão mundano de paz, ela parte do pressuposto da ausência de conflitos, a paz que Jesus a paz que Cristo oferece é sentida e vivida em meio aos problemas da vida. Ora, quem é que tem paz, irmão, no meio de um cárcere, sendo encarcerado, sofrendo, sendo apedrejado como Paulo foi? Quem é que pode ter paz num buraco de aproximadamente 30 metros de profundidade? Foi preso porque expulsou o espírito de uma jovem, o espírito imundo de uma jovem. Ora, só quem pode ter essa paz é quem tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Quem tem essa paz, irmão, é capaz de cantar e louvar a Deus no momento da adversidade. Quem tem essa paz é capaz de dobrar o seu joelho e orar a Deus, pedindo sabedoria para tomar a atitude certa no momento difícil. Aleluia! Jesus é a fonte da paz. E é em vão nós buscarmos paz em qualquer outro lugar. Você pode ir para onde você quiser. Você só vai ter paz se Jesus ele estiver sobre a sua vida. Se Jesus ele for o seu dono, se Jesus ele for o seu amo, se o Espírito Santo de Deus repousar sobre a sua vida, aí você terá paz completa. Contudo, tenham bom ânimo, Jesus disse, e sejam corajosos. Essa é a versão da Bíblia interlinear. Sejam corajosos. Como é maravilhoso, irmãos, ouvir essas palavras de Jesus. Tenham bom ânimo. Ele termina, ele transmite paz e alegria e encoraja seus seguidores, mesmo quando estava para ser preso e crucificado. Se nós formos inverter o papel, era para os discípulos estarem consolando Jesus, porque Jesus seria esmagado, irmãos. Mas era o contrário, foi o contrário. Jesus ele conseguiu enxergar alegria ao invés de dor, da dor. Ele consola os seus discípulos e nos consola nessa manhã. No mundo vocês irão sofrer, meus seguidores, porque ser cristão é isso. O mundo ele odeia tudo que é de Cristo, tudo aquilo que tem o nome de Deus. O mundo odeia, porque quem está regendo o sistema mundano é o anticristo, é Satanás. Mas Jesus, ele foi enfático em dizer: eu venci o mundo. E quem é que venceu o mundo desse, irmãos? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aqui eu quero finalizar dizendo: creia que Jesus é o Filho de Deus, e dessa forma você vencerá o mundo. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Pare de resistir à soberania de Deus sobre a sua vida. Ou Jesus ele é o nosso Senhor, ou ele não é nada sobre a nossa vida. Ou ele é o nosso dono por completo, irmãos, ou não faz sentido nós sermos cristãos. Ser cristão é ser imitador de Jesus. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Alguém do outro lado irá ver Cristo exalando através da sua vida, não só das suas palavras, não só por você dizer eu sou cristão, mas a sua atitude lá fora vai transmitir Cristo para as outras vidas. Logo o seu testemunho será um testemunho vivo de que você é uma partícula, é um pequeno Cristo nessa terra. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Em Jesus nós podemos ter paz. O sofrimento vai vir, o dia mal vai vir, mas a